Olá, bom dia, meninos e meninas do meu 9º ano, tudo bem? E aí, como que vocês estão nesse período? Espero que estejam todos vocês cuidando, principalmente, né, mantendo aí a quarentena para não transmitir, caso estejam contaminados, né, ou sejam expostos, não transmitir a virose para as pessoas mais velhas, beleza? A gente tem que ter o cuidado com os nossos avós, com os nossos pais também. E os nossos irmãozinhos menores, né? Quem tem aí irmãozinhos menores, na parte dos 5 anos, também tem que ter o cuidado com essas crianças, beleza? Então, galerinha, a última aula nós falamos sobre um pouquinho daquilo que está acontecendo no nosso corpo, né? E falamos um pouquinho sobre o processo de reprodução e o desenvolvimento embrionário, né? Eu sei que tem uma turma ainda que não recebeu o livro, mas já tem uma metade aí com esse livrinho aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Que vocês receberiam esse livro. Então eu sei que tem uma turminha que está faltando. Porém, dá para vocês acompanharem normalmente a aula, beleza? Depois eu peço que vocês registrem essas informações no caderno, ok? Eu falei para vocês na última aula que a divisão, a formação de um novo ser ocorre por meio do processo de fecundação, certo? Tanto é que a gente já estudou lá no 8º ano a reprodução, né, envolvendo aí também os processos da fecundação. Para que ocorra a formação de um novo indivíduo, a gente precisa, e para a formação desse novo indivíduo, precisa acontecer aí também a divisão celular. Na verdade, após a fecundação, né, o processo de gestação da formação de um novo ser, de um ser humano, por exemplo, que é o objetivo nosso aqui, né, falar um pouquinho do ser humano, o processo de formação de um novo indivíduo leva aproximadamente 40 semanas. E nesse processo está acontecendo a divisão celular. A divisão celular está acontecendo no núcleo, porque lá no núcleo é onde vou guardar algumas informações, principalmente as informações genéticas, por meio dos cromossomos, beleza? E a divisão celular, ela vem justamente para promover o crescimento do novo indivíduo, enquanto está lá sendo gerado no ventre da mulher, e, ao mesmo tempo, ela também vai permitir o desenvolvimento, ou ainda a regeneração, ou ainda a reposição e formação de células gaméticas. Mas essa divisão celular, ela ocorre por meio de 2 processos. O processo da mitose, onde a mitose ela está relacionada com o crescimento corporal, né, com a formação, na verdade, das nossas células, o desenvolvimento, o crescimento do embrião enquanto ele está sendo gerado no ventre da mulher e, ao mesmo tempo, depois de formado o novo ser, a mitose, ela também vai atuar na regeneração de tecidos, na regeneração de órgãos e também ela vai atuar repondo as células mortas. As meninas, por exemplo, quando estão lá no processo de manicure, pedicure, por exemplo, quando lixa, né, o pé, vai lá fazer o polimento do pé, remove aqueles farelinhos, aquilo ali são o quê? Células mortas. Essas células estão saindo e, ao mesmo tempo que elas saem, outras células estão sendo repostas naquele local, né? E aí quem vai fazer isso? Quem vai promover essa reposição? Um processo de divisão chamado de mitose. A mitose, ela vai acontecer da seguinte maneira. Eu tenho uma célula filha. Olha, gente, estou me superando, hein? Ela tem uma célula filha. Aliás, desculpa, ela tem uma célula mãe. E essa célula mãe, ela vai passar a formar aí novas células, né? Como eu estou falando de crescimento, de indivíduos, essas células filhas, elas vão duplicar os seus cromossomos, elas duplicarão ali os seus cromossomos. Essas células começam então a duplicar também a sua célula. Então, olha só, eu tenho aqui
uma célula filha. Vamos supor que na espécie humana, essa célula filha, desculpa gente, essa célula mãe, ela contém 46 cromossomos, certo? 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos estão presentes em todas as nossas células. O que é um cromossomo? O cromossomo está relacionado com a informação, ele vai guardar a informação genética da gente, né, do indivíduo. E aí esses 46 cromossomos, eles vão sofrer, depois de um determinado processo da mitose, eles vão sofrer uma duplicação né, do próprio cromossomo. Então duplica aqui ó, o cromossomo azul, duplica aqui o cromossomo vermelho. E aí, por que vai acontecer essa duplicação? Porque ela precisa o quê? Crescer, ela precisa promover o crescimento, por exemplo, do embrião. Ou ainda, ela precisa regenerar tecidos, ou ainda repor células mortas. E após essas células, após o crescimento dessas células, vai se resultar em duas células, rapidinho aqui, vai resultar aí em duas células geneticamente idênticas, né? Ou ainda vão resultar em duas células com a mesma quantidade do número de cromossomos. Então, olha só, no final eu tenho aqui no processo da mitose, eu tenho duas células filhas com a mesma quantidade do número de cromossomos. Então, aqui eu tenho um processo da mitose. A mitose ela tem por finalidade, promover o crescimento do embrião. Eu começo uma célula né, lá dentro do núcleo, onde eu tenho guardado os cromossomos, onde se encontra a informação genética. Esses cromossomos, eles começam por meio dos centríolos, que são as organelas que vão participar da divisão celular dentro da célula. Por meio dos centríolos, ela vai duplicar esses cromossomos e aí a célula, então, ela vai sofrer uma invaginação aqui, ó, e transformando, então, em duas novas células idênticas à célula original, beleza? Então, esse aqui é o processo da mitose. Do contrário, a gente tem aí a meiose. A meiose, ela vai formar os gametas. Quais são os gametas da nossa espécie? Quais são os gametas da espécie humana? Os gametas da nossa espécie são quem? Os ovócitos nas mulheres e os espermatozoides nos homens. Então, essas células, elas têm por finalidade gerar novos indivíduos, né? Mas olha só, a meiose, ela acontece num processo de divisão um pouquinho diferente da mitose. Algumas coisas são semelhantes, mas depois a gente observa que existe ali uma diferença. Vejam só, a meiose, o processo de divisão celular da meiose, eu tenho uma célula mãe dando origem a 4 células filhas. Então, a meiose, eu tenho ali, rapidamente, para vocês acompanharem comigo, na meiose eu tenho lá uma célula mãe com 46 cromossomos, e essa célula, ela vai duplicar os seus cromossomos, certo? Duplicou esses cromossomos, aí, até então, eu tenho uma semelhança com a mitose. Só que aí, o que acontece? Durante esse processo de duplicação, e aí envolvendo outras partes da mitose, a gente vai observar que em um determinado momento, nesse processo, vai acontecer aqui, ó, uma permuta cromossômica, que a gente chama até de crossing over, ou permutação cromossômica, onde os braços aqui desses cromossomos, eles vão trocando pedaços, né? Eles vão trocando ali informações. E esses pedacinhos aqui, vai permitir a variabilidade genética. Então, a meiose, ela tem uma informação que, além de formar os gametas, ela também vai permitir a variabilidade genética. Nós somos semelhantes aos nossos pais, mas ao mesmo tempo nós temos ali as nossas diferenças, certo? E aí, depois que ocorre essa permuta,
essa troca de pedacinhos ali entre os cromossomos, a gente tem então as células se dividindo e formando aí as 4 células filhas. Vejam só, eu tenho aqui, os cromossomos se dividem, né? E aí eles vão formando, eles vão mudando ali eles vão moldando ali os seus pedacinhos e depois a gente tem, ó, rapidamente, depois a gente tem, então, a origem aqui das 4 células filhas. Vou puxar para lá, beleza? Tem problema não. Olha só, quando troca os pedacinhos, os cromossomos eles voltam à sua formação original, mantendo aí às vezes um cromossomo intacto, o outro cromossomo com uma parte da informação, né, que foi trocada. Acontece aqui então para as 2 células, ocorre a duplicação das células e no final a gente tem então a formação de 4 células filhas. Só que essas 4 células filhas, elas têm a metade do cromossomo da célula mãe. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, a formação de 2 células aqui e mais a formação dessas outras 2 células. Vou puxar a setinha aqui para ligar para vocês observarem. Então essa célula aqui, ó, se duplicou, formou aí célula aqui, a célula número 1, certo? E ali a célula número 2. Ao mesmo tempo, essa outra célula aqui se duplicou, formou a célula aqui número 3 e a célula número 4. No final das contas, essas 4 células formadas, elas darão origem aos gametas, ovócitos nas mulheres, espermatozoides nos homens. E essas 4 células aqui, ó, terão a metade do número de cromossomos da célula original. Então, na meiose, eu tenho aí uma diferença significativa em relação à mitose, beleza? Mas, professora, o que são cromossomos? Os cromossomos, eles são uma estrutura que é formada, na verdade, por uma molécula de DNA e proteínas, contendo ali, guardando ali o nosso material genético, beleza? Então, por hoje é só. Eu espero depois que vocês registrem essas informações no caderno, tá bom? Todo mundo, não é só a turma que faltou, o livro, todo mundo registrando. Atividades aí para quem já está com o livro. Atividades então aqui, ó, da página 34, beleza? Até a próxima aula então, gente. Estudem, dá uma lida aí nos exercícios, aquilo que foi passado no caderno e quem está com o livro, faça aí a leitura de todo o capítulo 2, correto? Por hoje é só, beijos e até a próxima.